Começando agora o Web Rádio Espiritismo no ar. Bom dia, o Espiritismo está no ar. E neste momento, vibrações de paz, de luz, de harmonia estejam lhe envolvendo, a você que nos acompanha, a toda a sua família, nesse programa que divulga a doutrina espírita e que conta com a sua participação, né? Compartilhando esse vídeo, dando o seu like, fazendo seu comentário, para que nós possamos cada vez mais realizar aquela tarefa que, segundo Emmanuel, é a maior caridade que fazemos para com a doutrina espírita, a sua divulgação. Trouxemos aqui para a abertura do programa de hoje a mensagem Necessidade Essencial. Ela faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos escreve o seguinte: separamos um trecho que nos chamou mais a atenção. Em plena oficina humana, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros, com fidelidade e devotamento. Convence-te de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, intitulada Profilaxia da Alma. É uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, que está no livro Paz e Renovação, Psicografia de Chico Xavier. Então, assim nos convida Emmanuel a refletir. De múltiplos modos, enxergamos a intervenção dos outros na salvação alheia, quando o perigo ameaça. Bombeiros, aqui e além, arrebatam criaturas ao império do incêndio, repondo-as em segurança. Médicos se devoltam a enfermos, preservando-lhes a vida. Em todos os recantos da terra, guardiões dedicados das vias públicas arrancam à morte legiões de pessoas todos os dias. Um amigo acompanha o outro em dificuldade, caminha com ele durante algum tempo, amparando-lhe os compromissos e livra-lhe o passo de precipitação em falência. E entre o plano espiritual e o plano físico, nós, os desencarnados, observamos de maneira incessante os testemunhos de solidariedade e carinho de amigos inúmeros, domiciliados no mais além, que se empenham no auxílio aos companheiros que deixaram no mundo. E isso ocorre nos menores setores da vivência terrestre. Aqui é preciso suplementar a cautela de alguém, alertando-lhe a memória para fechar o gás ou desligar a força elétrica, prevenindo acidentes. Ali,
É necessário escoltar uma criança pelos fios intangíveis do pensamento, frustrando-lhe quedas fatais. Além, é forçoso socorrer um motorista descuidado, induzindo-o a verificar essa ou aquela peça do carro de que se vai servir, coibindo o terrestre possível. Mais adiante, é indispensável sugerir a determinados companheiros, em divertimento, a cessação de pequenos abusos suscetíveis de impulsioná-los a processos de obsessão. De múltiplos modos, repetimos, anotamos o amor e a fraternidade operando na salvação alheia. Entretanto, para que não venhamos a tombar nas trevas da ira, ou do ódio, do orgulho ou da crueldade, só conhecemos um tipo de profilaxia espiritual. Cada criatura deve orar, acenerar-se, abençoar os semelhantes, compreender que todos somos necessitados de misericórdia divina e resguardar a si mesmo. Agenda: Web Rádio Espiritismo no ar, trazendo notícias do movimento espírita. Hoje teremos em nossa cidade o 23º ENAGE, Encontro de Áreas Geográficas promovidas pela Comissão Estadual do Espiritismo. O evento será na sede da SEEC, da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Ocorrerá a partir das 9 horas da manhã, com uma série de oficinas e palestras de abertura que aqui alinhamos. Haverá uma palestra sobre o tema A Importância do Livro dos Espíritos para a Humanidade. A palestra será conduzida por Danusa Lima, de Itapissuma. Depois teremos 4 oficinas distribuídas do seguinte modo. A primeira delas, das causas primárias, com Edson Roberto. A segunda, o mundo espiritual ou dos espíritos, com Robson Santos. A terceira, as leis morais, com Ricardo Magalhães. A quarta, das esperanças e consolações, com José Soares. As oficinas ocorrerão simultaneamente. Serão todas realizadas agora pela manhã e à tarde, após o intervalo, haverá um encontro em forma de mesa redonda, onde se debaterá o que foi tratado durante as oficinas. Esse evento é totalmente gratuito. Você ainda pode participar, fazer a sua inscrição no próprio evento. E lembrando aqui o endereço da SEEC, Avenida Leudo de Pontes Valença, número 440, Cidade Jardim. Você é nosso convidado. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Continuação. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes. É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que os melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera
quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, e que é a vida humana em relação à eternidade, senão menos que um dia. Mas, para o que não crer na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê a solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade simples, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionando a covardia moral. Quando os homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação eles podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-la imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio. Na maioria dos que se suicidam e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em resumo, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns existem cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis, e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. Endereços de instituições espíritas. União Espírita Vinha de Luz, localizado na rua São Cristóvão, número 581, próximo à subestação de energia da CELP, localizado no bairro Petrópolis. Reuniões públicas sábados às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na rua Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados,
às 5 horas da tarde e nas segundas, às 8 horas da noite. O Livro dos Espíritos. Questão 931. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Resposta dos espíritos: nenhuma é perfeitamente feliz. O que julgais ser felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e dos espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí e ela lhe será o paraíso terrestre. Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 16, lemos: Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada O Amigo Oculto, que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcança-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam amaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias atingem o Evangelho e espantam-se em face a sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras. Seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da luz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros
No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Endereços de instituições espíritas. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Mello, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. La Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Vertentes, número 346, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas às 7h30 da noite. Web Rádio Espiritismo no ar. Apresentação Soares e Silmara. Então, estamos na segunda parte do programa direcionado mais às perguntas e respostas. Você pode participar através do chat. E queremos aqui voltar a repetir o convite para esse importante evento que estará para ser realizado hoje em nossa cidade. A partir das 9 horas da manhã, o 23º ENAGE, Encontro de Áreas Geográficas promovidas pela Comissão Estadual do Espiritismo. Será na SEEC, na Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, situada na Avenida Leudo de Pontes Valença, 440. Esse evento terá como tema central o Livro dos Espíritos. Haverá uma palestra de abertura programada para as 9h30 da manhã com Danusa Lima, de Itapsuma, e depois ocorrerão 4 oficinas de atividades, todas baseadas no Livro dos Espíritos. A primeira oficina com Edson Roberto, que abordará das causas primárias. A segunda com Robson Santos, que abordará Mundo Espiritual dos Espíritos. A terceira com Ricardo Magalhães, que abordará as leis morais. E a quarta e última oficina das Esperanças e Consolações, que será realizada pela minha pessoa. Essas oficinas ocorrerão simultaneamente, em salas separadas. E no início da tarde haverá uma mesa redonda onde será debatido os temas que foram abordados durante as oficinas. A entrada para o evento é totalmente gratuita. Você é convidado a participar. E para aqueles que desejarem almoçar na SEEC, haverá um almoço que custa R$ 25. Mas aqueles que não quiserem almoçar, o evento é totalmente gratuito. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat. Sim, convite aí feito, reforçado. Vamos ao nosso bom dia, iniciando aqui com o nosso amigo José Orlando. Bom dia a todos. No domingo eu posso esquecer de tudo, só não esqueço de assistir esse belíssimo e instrutivo programa. Olha só! E chega cedo, viu? A gente vê que você chega cedinho aqui no nosso programa. E já aproveitando, curte, dá um like, compartilha, divulga nas redes sociais para que mais pessoas possam ter conhecimento desse programa, onde nós trazemos informações do movimento espírita, o que acontece, os eventos, trazemos mensagens, respondemos perguntas, aqui todo mundo participa. Fiquem à vontade, tá certo? Então, um abraço, meu amigo Orlando de Cupira, Gemafim. Vamos aqui para o nosso amigo. Bom dia, Antônio! Bom dia, que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva em um clima de paz e muita luz. Assim seja, meu querido. Bom dia também para nossa querida Rosilda Maria. Bom dia, paz e luz.
Bom dia aqui, ó, para nossa amiga Tereza Miranda. Bom dia, Soares e Silmara. Paz para todos os ouvintes. Assim seja. Bom dia aqui para o nosso amigo André Luiz. Excelente dia a todos. Programa habitual nas manhãs de domingo. Isso mesmo. Vamos compartilhar. Bom dia para a nossa amiga Vânia Lucena. Bom dia, minha querida. Bom dia, paz e luz. Um abraço grande. Vânia, paz e luz para todos vocês, para todos nós, minha querida. Então, no momento ainda não tem nenhuma pergunta. Vamos às perguntas que trouxemos referente ao tema de hoje, Você, Soares. vamos aí. Soares, por que Emmanuel nos propõe considerar a vida como uma oficina humana? É muito interessante o esclarecimento que Emmanuel dá na mensagem Necessidade Essencial, que é do livro Vinha de Luz. E ele diz que é imprescindível reconheças a, a vida como uma oficina humana pelo seguinte: desde que reconheçamos a transitoriedade de todos os bens transferíveis que nos cercam. Então é preciso, na medida em que nós vamos nos conscientizando que somos espíritos em transição por um corpo material, numa terra que não é nossa, como diz o apóstolo Paulo, verdadeiros forasteiros, quando nós consideramos esse aspecto real da vida, aí nós podemos trabalhar as experiências, os conhecimentos, amparados por esse posicionamento que Emmanuel nos dá, de estarmos assim cientes de que nós estamos num grande educandário, num grande campo de trabalho, numa verdadeira oficina humana para o crescimento do nosso espírito em termos de ascensão, de progresso. E mais adiante, Emmanuel assinala dizendo assim: mobilizemo-nos atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensina a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Porque, de fato, só na medida em que nós nos integramos nos ideais, nos objetivos superiores da vida, é que vivenciamos na legitimidade as virtudes que o Evangelho nos propõe. E, claro, na base de todas elas, o amor, a fraternidade legítima, a atenção, o cuidado, em nos percebermos como instrumentos do bem na nossa caminhada durante a reencarnação. É nesse sentido que Emmanuel nos convida a nos percebermos numa grande oficina. Afinal de contas, como o próprio mestre considerou, o pai até hoje trabalha e o seu filho também, nos percebamos nessa grande oficina de atividades e de trabalho que visam a nossa felicidade verdadeira, a nossa conquista de plenitude, de integração com os objetivos superiores da vida. É nesse sentido. Exatamente. Exatamente. E como sendo uma grande oficina, nós somos convidados a corrigir, a consertar, a reformar, a transformar aquilo que está dentro de nós, no nosso dia a dia, trabalhando no bem, elevando os nossos padrões vibratórios, cultivando bons pensamentos, repelindo os maus, nos esforçando para essa grande correção de nós mesmos, esse grande trabalho que temos que fazer com nós mesmos, porque é uma forma da gente contribuir
para que outros corações também despertem para essa grande importância de trabalhar e de ser co-criadores nesse planeta Terra do qual todos nós estamos matriculados. Mas vamos aqui a uma próxima pergunta, mas antes de ir, eu gostaria de colocar aqui, olha quem está aqui, Soares, o nosso amigo Iraildo. Iraildo, ótimo. É, gratidão imensa, felicidade encontrá-lo aqui. Então vamos a uma próxima pergunta. Quais são os maiores incitantes ao suicídio? Entendamos, incitantes é sinônimo de provocantes, estimulantes. Quais são os maiores provocantes ao suicídio? E o Evangelho segundo o Espiritismo, que vimos hoje no capítulo 5, diz assim, que os maiores incitantes são a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas que ocasionam a covardia moral. Então, esses são os maiores provocadores, a loucura de atentar contra a própria vida. Mais adiante, no mesmo capítulo 5 do Evangelho, é dito a nós o seguinte, que a propagação das doutrinas materialistas é o veneno que inocula o suicídio na maioria dos que o cometem. Então, participarmos, como aqui está acontecendo, da divulgação de ensinos espiritualistas, espíritas, nós estamos realizando um trabalho que vai ajudar muitas pessoas a perceberem que a realidade da vida não é a material, é a espiritual. E de que, na verdade, a morte do corpo não termina com a vida prossegue. E os problemas e dificuldades dos quais nós tenhamos tentado fugir, nos reencontrarão novamente, tanto no mundo espiritual, quanto em reencarnações futuras. Então, participarmos na divulgação dessas verdades, cujo alicerce maior é o Evangelho de Jesus, é estarmos como soldados defensores da continuidade da vida e do combate ao suicídio, que todos nós somos chamados a realizar. Quiser acrescentar mais algum esclarecimento, Silmara? Se não, podemos partir para mais uma questão. Passamos então a nossa parte, né? Vamos para uma próxima questão. Sempre essas questões que nós estamos trazendo hoje é referente aos temas abordados no dia de hoje. Mas aqueles que quiserem trazer perguntas, outras, sintam-se à vontade. Soares, o que a lição vivida pelos discípulos no caminho de Emaús nos ensina? Essa lição ela é muito preciosa. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e que foi comentado por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel diz a nós que 2 discípulos, vejam, não eram 2 apóstolos, 2 discípulos, comentavam amargurados o que ocorrera no martírio de Jesus, na sua crucificação, e de como isso os deixou tristes, acabrunhados, angustiados. E nesse clima de emoções negativas, eles se deparam com um viajante no caminho, que parecia um mísero peregrino. Mas esse mísero peregrino vai conversando com eles
e passa a se referir aos textos bíblicos, naquela época, situado no Antigo Testamento, que apontavam a missão de Jesus, o seu sacrifício, a cruz ignômia que ele iria se submeter. Mas mesmo falando essas verdades, eles não conseguiram perceber a singularidade daquele peregrino. Mais adiante, chegam na hospedaria e, ao convidarem para participar de um café e ser colocado pão à mesa, eles percebem no partir do pão por Jesus que eles estavam conversando, era com o próprio Mestre. E a lição, ela tem uma atualidade imperecível, porque nos dias de hoje, quando nós nos deixamos envolver por sofrimentos, por dificuldades que fazem parte do nosso campo de mundo de provas e expiações que é a Terra, mas quando alimentamos as energias, as emoções negativas, nós bloqueamos o acesso dos espíritos benfeitores, que poderiam estar nos ajudando com mais eficácia, nos orientando sobre a razão daquelas dificuldades que estamos passando. Mas aí nós ficamos como os discípulos de Emaús, sem ser tocados. Mas aí chega o momento aonde a palavra de Jesus atinge o nosso coração. No momento para os discípulos de Emaús, foi no partir do pão, que é a simbologia do pão espiritual que hoje recebemos através da doutrina espírita. Por isso é tão importante participarmos da divulgação dessa doutrina, porque nós levamos o conteúdo do Evangelho de Jesus como um verdadeiro pão que sacia toda fome e toda sede, e que possibilita as pessoas acabrunhadas por sofrimentos na terra a encontrarem a diretriz segura, o caminho que lhes levará a entender os ensinos de Jesus. Era essa explicação que nós tínhamos. E, Silmara, se não houver nenhuma questão, nós iremos partir para o término do programa, né? Exatamente. Hoje nós na SEEC, né? Daqui a pouquinho. Isso, a gente tem que sair daqui correndo para a SEEC. Mas antes da gente sair daqui, rapidinho, Soares, eu quero trazer aqui, deixa eu tirar aqui, quero trazer um convite especial para a próxima quinta-feira, às 21 Na horas. verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Tá aí o Que convite para passagem a próxima. tocante aí, hein? Que Não passagem é? tocante do encontro de Jesus com Nicodemos. Não é verdade? Então fica aí o convite para todos. Coloquei aí o link, tá no chat do NEP Paulo e Estevam, Caruaru, tá certo? Próxima quinta-feira, às 21 horas, temos esse encontro maravilhoso com Aloísio Elias, que é de Uberaba, faz o estudo do NEP miudinho há muitos anos. Então vamos aí assistir. Meus queridos irmãos e amigos, que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a cada coração, envolvendo os lares nessas bênçãos de luz. Um excelente dia e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Olha lá.